A gente vai voltar a falar sobre a saúde no nosso intestino, mais especificamente sobre desparasitação. Já ouviu falar? Aproximadamente 80% das pessoas possuem vermes e parasitas no organismo. E o intestino desequilibrado pode ser responsável pelo surgimento de algumas doenças crônicas, como a obesidade, por exemplo. E como saber se você tem parasita no organismo? Como remover ou controlar os parasitas que podem infestar o nosso corpo? Para falar sobre o assunto e nos dar algumas dicas, a gente conversa com a médica integrativa, a doutora Isabel Esperança. Doutora, seja sempre muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, tem até um intestino aqui, é isso? Sim. Que demais. Achei uma ideia muito legal. Boa, pra gente explicar exatamente pra você de casa. Quando a gente fala de parasita, verme, as pessoas ficam assim, quando era criança, já tinha lombriga, né? Sim. Vai pensar exatamente nisso. Mas, doutora, é muito mais amplo, né? O que é um parasita? Na verdade, olha só, o parasita é tudo aquilo que vai se aproveitar de um outro organismo para ele se alimentar. A lombriga é só um dos 100 tipos de parasitas que nós temos no corpo. A lombriga era mais conhecida, mas o que acabou acontecendo ao longo do tempo, Fabiana, é que as pessoas foram negligenciando isso na saúde. Elas foram entendendo que isso não era mais necessário, não era mais importante olhar o corpo dessa forma, que estava tudo certo, porque afinal de contas nós evoluímos na nossa questão de higiene. É algo que é alcançável para as pessoas hoje em trabalhos, em estudos, que embora não se tenha aquela forma de contaminação que existia no passado, que eram valas abertas, hoje nós temos ambientes muito contaminados, porque a gente fala de coisas que são microscópicas. Então, a tela do nosso celular é extremamente colonizada. Algo que você passa basicamente o dia inteiro rolando a tela. E ele vai pro meu corpo? Sim, porque à medida que você rola essa tela e descompromissadamente você coloca essa mão na boca, você coloca a mão em algum outro objeto seu, você vai ter a infestação desse parasita. Não é mais como se via no passado, mas assim, o parasita, desparasitar verminoses intestinais é ainda um assunto extremamente atual. Extremamente atual, porque quando a gente fala disso, muitas pessoas falam assim, eu não sei o que é isso, eu só tomo aquele remédio uma vez por ano, ou a cada 6 meses, por exemplo, doutora. Sim. Não é? E o que é isso que as pessoas estão imaginando? Então, as pessoas entendem, hoje, eu acredito assim, que, primeiro, isso foi negligenciado pela própria medicina. Então, acredita-se que isso é coisa de criança. E criança ainda é em alguns lugares de vulnerabilidade, que não é. Desparasitar, eu falo que precisa todo mundo que está vivo. Tudo que está vivo precisa desparasitar, porque já que o parasita vai se aproveitar de algo que você está produzindo, todo mundo que está vivo está produzindo. Todo mundo que está vivo produzindo precisa desparasitar de tempos em tempos. Existem situações que você precisa ter um pouco mais de compromisso com essa desparasitação. Então, se eu sou um paciente de doença autoimune, se eu tenho lúpus, se eu tenho artrite reumatoide, se eu tenho psoríase, eu tenho uma necessidade de olhar com olhos mais carinhosos para essa desparasitação. Se eu tenho processos alérgicos, eu tenho que olhar isso com olhos mais carinhosos. Se eu tenho uma tosse, sintomas que não melhoram com absolutamente nada, tosse insistente é um dos sintomas para que a gente fique alerta da necessidade de desparasitar. Olha que incrível! E as pessoas pensam que, quando eu falo de parasita, primeiro que elas já erradamente conectam isso só com lombriga, e não é só isso. E elas acham que esses sintomas ficam exclusivamente no intestino, e não é assim que acontece. Tudo que acontece no intestino alcança o corpo inteiro. Uau! A gente tem um vídeo aqui da doutora que bombou, e você vai entender um pouquinho. Vamos assistir. Gente, para o que você estiver fazendo nesse momento e fica de olho nesse vídeo. Esse exame aí é um exame chamado de colonoscopia. Muitas pessoas conhecem esse exame. Vejam só o que tinha no tubo digestivo desse indivíduo. A queixa era muitas diarreias. Daqui a pouco a imagem vai ficar maior e vocês vão perceber a quantidade de vermes dentro dessa pessoa. Viram?
Para você aí que pensa que verme é coisa de criança, presta atenção, hein? Talvez a sua saúde ruim, a sua tosse que não melhora, a sua alergia que não cessa, a causa é essa daí. Doutor, eu estou em choque, Na verdade, esse vídeo foi um Meu vídeo excelente, não Deus. fui eu, né? Quem fiz esse vídeo foi um colega. É importante que na época, quando esse vídeo viralizou... Eu tô em choque, eu tô conseguindo, não pode, doutor. As pessoas ficaram em choque, igual você. Primeiro porque elas entenderam erradamente que era preciso fazer uma colonoscopia para saber se elas estavam assim. Boa. Muitas pessoas na época me mandaram muitas mensagens porque elas viram que era uma colonoscopia e no vídeo eu falo, olha como está o tubo digestivo dessa pessoa. E as pessoas entendem assim, como assim tubo digestivo? O tubo digestivo ele começa na boca e ele vai até o ânus. Então, assim, algo que está a nível de intestino, nada impede que ele esteja mais acima. Todo. Entendeu? Aquilo ali é um caso extremo, mas não é um caso tão incomum. Não. Uau. Justamente porque as pessoas não entendem que isso é importante ser vistos de tempos em tempos. Existem pessoas que precisam fazer isso com muito mais responsabilidade do que outras. Vamos aí, eu, que sou uma profissional de saúde, qualquer profissional de saúde, qualquer pessoa que lidam com o público em geral, ela precisa entender que ela precisa olhar isso daí com outro olhar, porque ela tem muitos contatos, nós nos relacionamos, né? Nós tocamos o outro o tempo inteiro. Então, isso é preciso. As pessoas precisam entender que o ruim não é você ter parasita, porque é impossível que você não tenha. Não tenha. O ruim é você acreditar que você não precisa rever a quantidade deles de tempo em tempo. E, doutora, quanto tempo seria isso para uma pessoa que não tem, por exemplo, uma doença autoimune ou que ela trabalha home office, por exemplo, que tem uma vida mais tranquila? Além da vida mais tranquila, a gente precisa realmente saber como é que está a saúde dessa pessoa, porque ela pode estar trabalhando dentro da casa dela, mas ela já veio com alguma queixa de antes. Ponto. Ela pode ter um hábito que pode tornar ela mais vulnerável. Uma pessoa com uma saúde boa, sem queixas e com essa contaminação um pouco menor, é no mínimo uma vez a cada ano. Uau! Já é super, que já vai garantir assim, um resultado muito bom para essa pessoa, que ela faça desparasitação pelo menos uma vez a cada ano. Aquilo que você acabou de ver no vídeo não é tão incomum assim, não é. Meu Deus, a gente já vai perguntar como é que funciona, tá, minha gente? É que já chegou pergunta, vamos fazer a primeira. É isso aí, perguntinha pra doutora, vamos ver aqui, ó, da Grazi de Jacareí. Boa tarde, meus queridos. Tive uma virose semana passada que me deixou de cama. A virose tem relação com parasitas também? Obrigado, Grazi, pela pergunta. E aí, doutora? Ótima pergunta dela. E o vírus, ele é só mais um parasita. Por isso que, quando nós começamos a nossa conversa, você falou muito bem, olha, antes nós achávamos que parasita era só lombriga. Não, parasita é fungo, parasitas são vermes, parasitas são protozoários, parasitas são vírus. A gente precisa rever. Por isso que, embora você ainda não tenha me perguntado, a desparasitação natural é uma desparasitação muito mais eficaz do que aquela que as pessoas costumam fazer. Que é medicamentosa, por exemplo. Isso aí. Porque elas não têm o espectro, elas não pegam vírus, elas não pegam fungos. A desparasitação natural não, ela é muito mais abrangente. Então eu não vou só diminuir a quantidade de lombrigas, de oxiúros, não. Eu vou fazer uma diminuição com um espectro mais amplo. Ela é muito mais eficaz. Uau, e doutora, o que é a desparasitação natural? A desparasitação natural, ela usa tinturas. Então nós usamos tinturas de plantas recombinadas. Cada pessoa vai se adequar a uma planta específica. Eu posso aí falar sobre o absinto, sobre a erva de São João, eu posso falar do melão de São Caetano, são várias, onde a gente faz um blend que vai se relacionar à queixa que aquele paciente tem naquele momento. Essa desparasitação, ela tem um tempo diferente daqueles que a maioria das pessoas fazem quando tomam remédio de farmácia comum, só que elas são extremamente muito eficazes.
A maior objeção das pessoas é, quando fazem desparasitação natural, elas entendem o medo de colocar um parasita vivo durante a desparasitação, porque elas acreditam, elas têm a crença que o remédio da farmácia vai fazer com que esse parasita seja dissolvido. Ou eliminado nas fezes, por exemplo, doutora. E isso, na verdade, é só mais uma crença. Não é assim que acontece. Depende muito da sua carga. Ainda que você tome um remédio comprado em farmácia, dependendo da sua carga de parasitas, você vai colocar esse parasita vivo de qualquer forma. Imagina no vídeo. Ele poderia ter tomado qualquer tipo. Aliás, ele já tinha tomado remédio de vermes e ainda assim estava daquela forma. Porque ele não é para todos também, né? Porque são muitos. São muitos, né? Gente, tem mais perguntinhas, vamos lá. Mais perguntinhas para a doutora. Vamos ver aqui agora do Instagram, ó. Maria. Boa, Maria, obrigado. Doutora, boa tarde. É verdade que caldo de ossos é muito benéfico para o intestino? Ele faz uma limpeza no órgão ou é mito? Obrigado, Maria, pela pergunta. Ótimo. Maria, caldo de ossos é muito legal, porque o caldo de osso, ele é um concentrado de uma gordura boa que vai facilitar a junção dessa célula. Como assim? Quando esse intestino está inflamado, quando ele está desparasitado, essas células elas ficam muito abertas. E essas células do intestino precisam estar fechadas. Quando eu falo de caldo de osso, é importante que entenda que eu não estou falando de desparasitação. Caldo de osso não mata parasita. Ela vai, o quê? Num intestino já desparasitado, usar o caldo de osso vai melhorar a qualidade das células que ficaram ali. É aí que a mágica acontece. Mas não é para desparasitar que eu uso o caldo de osso. Até porque se você não desparasitar e tomar o caldo de osso, nada vai funcionar. Nada vai acontecer perto do que ela está esperando que seja entregue pelo caldo de osso, né? E doutora, existem alguns sintomas? Como é que eu sei que eu preciso ou que eu tenho parasitas? Existem sintomas, por exemplo, de algumas pessoas? Olha, todas as pessoas que são disbióticas, como? Ou elas estão muito presas, ou elas estão muito constipadas, um cocô, uma prisão de ventre, ou uma diarreia que não cessa, esse abdômen sempre muito distendido, muitos gases, muitos arrotos. Lembrando que o sistema digestivo começa na boca, então uma queixa digestiva pode sim estar associada a uma parasitose. As pessoas pensam que é só no intestino, mas não é. Então eu posso ter uma alergia, eu posso ter uma tosse que não cessa. Existe um parasita, Abiane, que ele, no ciclo de evolução dele, ele sai do intestino e vai até os pulmões. O parasita, ele caminha no nosso corpo. Pensa bem, as pessoas têm uma ideia muito equivocada que ele vai ficar preso aqui e ele vai ficar nesse lugar até um dia, quem sabe, ela tomar um remédio e morrer. Não é. Esse parasita, ele vai ser deslocado, ele está dentro de um corpo, ele que é um sistema. Ele vai passear dentro da gente? É mais ou menos isso. Meu Deus! Mais ou menos isso. E doutora, por exemplo, uma pessoa que é obesa, né? E que ela tem muita dificuldade para emagrecer, mesmo fazendo tratamentos, às vezes com medicamentos, isso, se ela faz uma desparasitação, isso pode auxiliar no emagrecimento? Pode. Engraçado que as pessoas acham que a pessoa está acima do peso, ela nunca está associada a uma desnutrição. Para que a gente perca peso, esse corpo ele precisa estar nutrido. Porque para que eu faça o metabolismo de maneira eficiente, eu preciso ter esse corpo nutrido. Se eu tenho esse corpo parasitado, eu tenho, sem dúvida alguma, a distribuição do nutriente sendo feita, a Deus dará. E se eu não tenho isso muito eficaz, eu tenho chance, sim, de aumentar a inflamação, de aumentar a obesidade. E você vê que as pessoas não fazem essa relação. A visão ainda é muito limitada. Se a pessoa está magrinha, as pessoas entendem que elas podem sim ter vermes. Mas em qualquer pessoa, em qualquer desequilíbrio, quase sempre eu tenho uma verminose aumentada. Uau, mais perguntinhas. Doutora deixando a gente super tranquila aqui. Aqui tá legal, tá legal. Beatriz, boa tarde. A inflamação da apêndice tem relação com os parasitas? Obrigada, Beatriz, pela pergunta. Pode sim, Beatriz. Pode sim, Abi. Uma apendicite, o apêndice, ele é uma estrutura que aqui eu não vou conseguir te mostrar, eu acredito.
Eu acredito que seja isso aqui, pode ser. Mas o apêndice, ele é algo que fica do lado, próximo ao intestino, tá? Esse lugar, ele pode ter a capacidade de inflamação dele causada por N fatores. Alimentação, constipação, pouca água e muito parasita. Quanto mais parasita eu tenho dentro desse intestino, eu tenho esse terreno biológico inflamado. Então, se eu faço uma apendicite, sem dúvida alguma, esse intestino já vinha sendo agredido por uma inflamação e uma parasitose a longo tempo. E que, em algum dia específico, isso acabou arrebentando na apendicite. Quem tem, por exemplo, asites, colite, diverticulite? Todos. Todos. Todos, sem exceção. Todo o potencial inflamatório aumentado no corpo está relacionado a uma parasitose inicial. Meu Deus, mais perguntas. Mais perguntas. Vamos lá que vocês são demais. Ana Lúcia, São João del Rei. Boa tarde, pessoal. Deus nos abençoe. Amém, Ana Lúcia. Para você também. Uma pessoa que evacua 3 vezes por dia e tem muita azia, tem a ver com vermes? A erva de Santa Maria pode ser usada? Obrigada, Ana Lúcia, pela pergunta. Ótima, Ana. Pode sim, tá? Uma pessoa que... Só que a gente precisa ver aqui. Uma pessoa que evacua 3 vezes ao dia, pode ser que essa evacuação esteja normal, porque depende muito do cocô que ela está fazendo. Sim. Se esse cocô está muito solto, se a gente está falando de diarreia. Então, não é só falar que ele evacua 3 vezes, porque evacuar 3 vezes não é nada de anormal, muito pelo contrário. Seria até muito bem-vindo se esse cocô fosse um cocô de qualidade. O que é um cocô de qualidade? Esse cocô, ele tem que ser moldado como se fosse uma banana, ele não pode ter muitas listras nele, ele não pode ter muita rachadura, ele tem que afundar. Se é esse cocô que eu estou falando, então evacuar 3 vezes não é problema nenhum. A erva de Santa Maria pode ajudar? Pode ajudar quando ela falou a respeito de azia. Que, por sinal, eu prefiro... Eu esqueci o nome dela agora, Ana, mas é Ana, né? É. Ana, eu prefiro 1000 vezes a espinheira santa, quando a gente fala de azia. Boa, doutora. Nossa, então quando a gente está falando dessa inflamação toda, você falou que a desparasitação natural a gente faz com tinturas. Sim. Mas eu preciso preparar meu corpo antes? Por exemplo, deixar de comer coisas... Existe isso, doutora? Sim. Tá. Até mesmo para que você tenha essa desparasitação de maneira com menos sintomas. Porque o que também é preciso ver, Abi, que quando você tem um parasita, você tem o dano dele. Quando ele morre, quando você vai matar esse parasita, você vai ter o dano do que ele vai soltar na medida que ele morreu. Todo parasita que morre, ele solta toxina. Soltou toxina, isso vai influenciar a tua saúde de uma maneira geral. Então, quando esse corpo vai precisar fazer o detox, a limpeza da sujeira que esse parasita vai soltar, o ideal é que a sua dieta não te suje também. Então, quase sempre a gente pede para as pessoas fazerem restrições para diminuir a inflamação do corpo. Na hora de tomar o remédio, esse corpo vai ter muito menos trabalho para limpar esse corpo. Porque ela vai ter alguma reação. Porque Vai. ela tá tirando coisas do corpo e Sim. eles estão falando, não quero sair, ó, vou deixar uma lembrança pra você. Mais ou menos isso, né? Eles vão morrer e o defunto solta toxina. A verdade é essa. Uma vez vivo, ele tá trazendo um dano e quando ele morre, você também tem que dar conta, o seu corpo tem que fazer a limpeza daquele parasita que tá morto ali. Meu Deus, então a gente pensando o seguinte, se você passou por uma desparasitação, você tem que manter isso, pelo menos, depois, né? Você vai falar, gente, tudo bem, eu posso fazer uma vez por ano, né? Mas eu não quero sofrer desse jeito, não é, doutora? Você tem que manter uma dieta, que não seja fora açúcar, fora... É isso, doutora? A maioria da objeção das pessoas, mas assim, eu sempre falo que toda e qualquer mudança, ela precisa de um tempo. Ela precisa que a pessoa entenda o benefício que está sendo feito ali. Ela não vai mudar todo o hábito da noite para o dia, mas quando ela faz esse primeiro ciclo de desparasitação e entende no corpo dela como ela está melhor, como a saúde mudou, como aquilo que ela às vezes nem considerava problema, hoje ela vê que não precisa nem mais sentir aquilo, ela começa a ter o quê? A crença do merecimento do estar bem.
E ela, por si só, vai fazendo por ela mesma algumas mudanças no hábito. Com certeza, porque você não vai querer passar por isso de novo. Sim. Doutora, você é maravilhosa. Estamos preocupados? Estamos. Mas a doutora explicou bem ali, vamos ficar muito atento. Você de casa, você tem dúvida? Faz o seguinte, manda mensagem para a doutora, ela sempre explica, faz muitos vídeos, ela responde caixinha de pergunta. Então, ó, @doutora DRA Isabel Esperança, o telefone é o 12 99165 2958 e, você também está atendendo em São Paulo, doutora? Sim. Atende em São Paulo, no Jardim Paulista, Sim. em Lavrinhas. Em Lavrinhas. Que maravilhosa. Um beijo. Beijo. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. Obrigada.